Boa noite. Verificando o quórum legal de vereador, na qualidade de presidente da Câmara e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Cumprimento as senhoras vereadoras, os vereadores, quem nos assiste aqui na plateia e quem nos assiste online. Comunico a ausência da vereadora Marinel por atestado médico. Dando início aos trabalhos, passamos para a deliberação das matérias que constam do expediente. Solicito a servidora Carol que faça a leitura da ata número 15 da sessão ordinária realizada no dia 19 de maio. Ata número 15. Aos 19 dias do mês de maio, às 19 horas, reuniram-se ordinariamente, sob a presidência do vereador Roberto, os vereadores Júnior, Diego, Elaine, Givanildo, José, Maicon e Ivanildo. Inicialmente, o presidente comunicou a ausência da vereadora Marinel através de atestado médico e, seguidamente, passou a deliberar sobre as matérias que constavam do item expediente, sendo realizado a ata número 14, sendo aprovada por unanimidade. Ato contínuo, foi realizada a leitura do pedido de informação número 3, de autoria do vereador Roberto, sendo aprovada por unanimidade. Ato contínuo, foram realizadas as leituras da moção de repúdio número 10, de autoria do vereador Júnior, e a moção de aplausos número 11, de autoria do vereador Roberto, com a dispensa dos prazos regimentais. Posteriormente, o presidente informou que constavam no expediente mais uma emenda ao projeto de lei complementar número 11, sendo assim, solicitou ao plenário a dispensa dos prazos regimentais para apreciação da emenda na ordem do dia, sendo o pedido aprovado por unanimidade. No item ordem do dia, foi realizada a leitura da emenda modificativa número 8 e, após, o presidente submeteu a emenda em primeira discussão e em primeira votação, sendo aprovada por unanimidade. Ato contínuo, foi realizada a leitura da moção de aplausos número 11, de autoria do vereador Roberto, e assinada por todos os vereadores, aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o presidente passou para o item explicações pessoais tribuna, tendo se pronunciado os vereadores Júnior, Diego, Elaine e Maicon, e após recados, o presidente concluiu e declarou encerrada a presente sessão ordinária. Em discussão a ata. Em votação. Os favoráveis mantêm-se sentados e os contrários que se levantam. Por deliberação do plenário, fica aprovada a ata número 15 por unanimidade. Solicita a servidora que faça a leitura do item expedientes diversos. Convite. O presidente da Câmara de Vereadores e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vice-presidente e membro, convidam vossas senhorias para participarem da audiência pública de avaliação do cumprimento das metas fiscais, que será realizada no dia 30 de maio às 19 horas, na próxima sexta-feira, na Câmara de Vereadores. Convite. O presidente da Câmara de Laurentina e demais vereadores têm a honra de convidar os moradores da Serra Maracujá, Baixo Fruteira e Serra Fruteira para a reunião da Câmara Itinerante, que ocorrerá no dia 4 de junho às 19 horas, no Salão da Capela São Pedro. Convite. A Associação da Casa da Amizade de Laurentina, em parceria com a Cooperativa Cicobi, tem o prazer de convidar vossas senhorias para a palestra financeira ministrada por Larissa Caetano e Luciana Campestrini. Venha conhecer também os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela Casa da Amizade, com o objetivo de levar o bem comum e alcançar maior qualidade de vida por meio da participação social e atuação solidária de nosso município. Data 17 de junho, às 19 horas, na Câmara de Vereadores. Comunico que a redação final referente ao projeto de lei complementar número 11 está sobre a mesa, caso haja necessidade de modificações. Só dando uma explicação, aqui os vereadores, acho que todos concordam, nós fazemos uma extraordinária na quarta-feira para dar um final nesse projeto, né? Não sei se todos concordam. Aí quarta-feira viemos aqui, votamos e damos a redação final então. Peço à servidora que faça a leitura da indicação número 44 de minha autoria. Indicação número 44. O vereador que apresenta e subscreve indica ao chefe do Poder Executivo que seja adotado como critério obrigatório nos projetos de engenharia a correta inclinação das vias públicas de forma a garantir o adequado escoamento da água pluvial para as bocas de lobo. Solicita-se ainda que essas bocas de lobo sejam preferencialmente embutidas nas calçadas. Recomenda-se também que as lixeiras públicas atualmente instaladas sejam reavaliadas quanto à sua localização, a fim de não obstruírem a livre passagem dos pedestres nas calçadas.
Por fim, propõe-se a inclusão no plano diretor do município da obrigatoriedade de instalação de lixeiras embutidas em novas edificações com mais de uma unidade habitacional, bem como a previsão da implantação de lixeiras basculantes como parte do mobiliário urbano padronizado. Justifica-se a presente indicação tendo em vista as melhorias necessárias no plano diretor do município. Vereador autor Roberto. Passo aos trabalhos da presidência ao vice-presidente Max. Vereador Roberto, pode defender sua indicação. Uma boa noite novamente, né? Essa já está bem claro, né, a indicação. Eu acho que nós, daqui para frente, a gente tem que começar a pensar um pouco no município um pouco mais moderno. Então a gente vê assim, a gente passando pelas calçadas, agora eu que estou com a muleta, a gente começa a perceber a dificuldade das pessoas mais de idade, as pessoas que têm alguma dificuldade. Então são lixeiras na calçada, às vezes a gente tem que se espremer no muro, passar pelo poste ou alguma coisa. Então acho que nós temos que as novas edificações, talvez já dá uma ideia da lixeira ser embutida no muro, e as edificações que tiver com mais prédios, por exemplo, com mais de uma edificação, já ser aquela lixeira fechada, né? Acho que já com divisões. Eu acho que quem desce nas praias, quem desce em cidades maiores, a gente já percebe aquela portinha de alumínio, fica ali jogado ali dentro, os cachorros não conseguem entrar, começa a dar arrumar a cidade, né? Porque assim, ó, por mais que a lixeira seja bonita ou que ela é pintadinha, mas aquele saco de lixo jogado no meio da cidade, tem pessoas que não olham o dia que o lixeiro vai passar, daí que fica aquele saco de lixo lá, às vezes 3, 4, 5 dias, aí passa o pedestre com aquela catinga ali sentindo, né? Então vamos modernizar. E quanto às novas ruas, eu acho que assim, ó, nós temos uma cidade que a previsão é crescer. E para nós crescer, nós temos que ter pelo menos uma cidade um pouco mais moderna. As bocas de lobo, nós nem vamos falar aqui o que é a briga, né, seu Montanha? Seu Montanha que sabe o que é as bocas de lobo. Vem um caminhão carregado, bota em cima da boca de lobo, quebra o cimento, cai dentro da boca de lobo, entope tudo. Aí pega e vai com a pá tirar aquilo ali dentro para ver como é que é bom, né? Então acho que nós já devíamos embutir na calçada, e ao mesmo tempo que nós embutir a boca de lobo na calçada, em vez de ser lombada, nós fazer declive. Já faz aquele declive, em São Paulo, eu já estava olhando ali, tem umas cidades que são assim, a água vem, cai dentro daquele declive e já vai para a boca de lobo. Você acaba fazendo redução de velocidade e automaticamente a água vai para o lugar certo. Então as novas ruas, talvez nós fazemos uma como exemplo, ver se isso dá certo mesmo, né, que tem cidades que são feitas assim, e começar a modernizar. Porque uma coisa também é a seguinte, as nossas ruas são muito estreitas. Nós estávamos aqui discutindo sobre as motos, né? Pô, onde é que as motinhas vão andar? Parece agora que estão mexendo lá na idade dessas motinhas elétricas, até escutei alguma coisa, que estão mudando a idade. Mas nós queremos que eles andem na calçada. Como é que eles vão andar na calçada? Eu estava aqui na reunião do trânsito, falaram para eles andar na calçada. Não tem condições de andar na calçada, né? É lixeira, é poste, é isso, fora do local. Não dá de andar com as motinhas na calçada. Vai ter que andar, vai ter que descer, subir, andar. Então eles vão acabar andando no meio da pista do mesmo jeito. Então as novas ruas nós devemos fazer, talvez para ciclistas, para as motos elétricas, uma cidade do futuro, né? Que eu acho que no futuro nós não vamos andar mais tanto de carro, queimando petróleo e acabando com a natureza. Talvez nós vamos também adaptar essas modas, adaptar carro elétrico, carros menores, mas as ruas têm que ser mais largas, ter o espaço do ciclista, ter o espaço do pedestre, ter o espaço para o carro, a lombada ser certa para reduzir a velocidade mesmo, não para quebrar o carro, né? Para ir lá na oficina. Eu acho que é isso que nós temos que se unir com a prefeitura e fazer essas novas ruas, né? Modificar um pouco. É do Max. Devolvo os trabalhos ao presidente Roberto. Em única discussão, a indicação. Ninguém? Em única votação, a indicação. Os favoráveis mantêm-se sentados e os contrários que se levantam. Por deliberação do plenário, fica aprovado por unanimidade a indicação número 44. Peço à servidora que faça a leitura da indicação número 45, de autoria do vereador Vanildo. O vereador que apresenta e subscreve indica ao chefe do Poder Executivo para que seja avaliado com o Conselho Municipal de Trânsito a possibilidade da implantação de uma faixa elevada no início da rua Narciso Facchini, nas proximidades da verdureira do DEM Simão.
Justifica-se a presente indicação tendo em vista que nas proximidades há uma lombada, mas se faz necessária a substituição por uma faixa elevada em razão do acesso aos clientes para que possam atravessar a via para a verdureira em segurança. Vereador autor Vanildo. O autor com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, pessoal da plateia e quem nos assiste pela internet. Essa indicação, o proprietário veio falar comigo que agora, no dia 6 de junho, ele inaugura um novo estabelecimento lá, a nova verdureira, com secos e molhados, tipo de um mercado. Aí ele disse que vai ser muito movimento, então, até aquela lombadazinha, aquela lombada até estreita, o Popo está aqui, posso até falar, e emendar ela, fazer levar a lombada mais elevada e a faixa de pedestre. Aí vai ser bom por causa do movimento. É isso aí, presidente. Vereador Max. Boa noite, presidente. Cumprimento os vereadores, vereadora e quem nos assiste aqui na presença e quem nos assiste online. Uma indicação muito boa do vereador Vanildo. Já é uma situação que eu já vinha vendo há muito tempo, a gente já tinha conversado, né? Não dessa lombada, mas das outras, com os outros vereadores também. Mas ali eu não sei se essa lombada faz parte do projeto de quando foi feito a Narciso Facchini, porque eu acho que a gente tem que esperar o vencimento daquele projeto ali para a gente fazer as modificações na lombada. Essa não faz parte. Não. Mas a hora que fazer a mudança, talvez, pode incluir na indicação também as outras que ficaram para trás ali. É o mesmo modo de lombada, a lombada muito em pé, muito curta, e fazer elevada as outras também. Não sei se pode fazer essa indicação agora, vamos ter que esperar vencer esse projeto para poder fazer essas mudanças também, porque tem esse mesmo problema nas outras também, vereador. Muito boa indicação. Só dando uma explicação, vereador. Essa aí é uma rua antiga, já pode ser modificada, tá? É dali para frente da casa do onde era o falecido seu Aderbal para frente, né? Começa a rua nova. Entendeu? As outras ainda não podem ser feitas, tem que esperar o prazo legal para poder fazer. Essa ali pode ser feita. Mais alguém? Em única votação, indicação. Os favoráveis se mantêm-se sentados e os contrários que se levantam. Por deliberação do plenário, fica aprovado por unanimidade a indicação número 45. Peço à servidora que faça a leitura da indicação número 46, de autoria do vereador Júnior. O vereador que apresenta e subscreve indica ao chefe do Poder Executivo para que solicite à empresa IPM Sistemas, responsável pelo ERP utilizado na gestão das informações do município, a inclusão das seguintes colunas na tela de consulta em empenho emitido, disponível no portal da transparência: histórico, órgão, unidade, função, subfunção, programa, ação, elemento, vínculo, modalidade, eletrônico, contrato SUP e contrato aditivo. Justificativa. Atualmente, os dados das colunas mencionadas estão disponíveis apenas por meio de consulta individual, acessada ao clicar no botão Ações, localizado na última coluna da tela de empenho emitido. Considerando o volume de informações que podem ser analisadas nessa base de dados, a inclusão direta dessas colunas na visualização principal, bem como a possibilidade de gerar arquivos para impressão ou exportação nos formatos já disponíveis com esses dados adicionais, representa um avanço significativo na transparência pública, ao simplificar o acesso e a análise das informações. A presente indicação refere-se a uma ação que, implementada, vai contribuir consideravelmente com a transparência da aplicação dos recursos públicos. Por isso, esperamos o apoio dos nobres vereadores para a sensibilização do Poder Executivo em dar encaminhamento a esse pedido. Vereador Autor Júnior. O autor com a palavra. Cumprimento o presidente Roberto, vereadores, vereadora, pessoal que nos assiste aqui no plenário, pessoal que nos acompanha pela internet. Eu vou tentar ser o menos técnico possível aqui para ser compreendido, porque é um detalhe que faz muita diferença para quem está acompanhando os lançamentos, como é que está sendo feito o lançamento dos empenhos ali no município. Lá quando a gente vai fazer uma consulta, eu vou dizer para vocês, eu fiz um levantamento conferindo mais de 200 lançamentos que estavam lá empenhados. E a gente tem que entrar um por um, abrir o lançamento numa tela nova para pegar a informação de histórico, de número de licitação. O que eu quero com essa indicação? É uma sugestão que eu faço ao município para que essas informações, em vez de eu ter que ir lá
fazer um filtro e ele mostrar para mim as informações, eu tenho que clicar em outro lugar para abrir, para trazer para abrir uma outra tela com mais informações, eu gostaria que o sistema trouxesse as informações tudo numa tela só. Para quando eu puder acessar ela, eu conseguir olhar aquela informação, saber o que é, principalmente questão de histórico, que eu estava comentando algumas sessões atrás, que a gente precisa melhorar um pouquinho o histórico que está lá. Mas então eu vou dar um exemplo assim. Foi comprado material de expediente. Então lá está a informação assim, R$2.000 de material de expediente. Para eu saber que é material de expediente, eu vou ter que clicar em outro lugar para ir para outro campo, e de lá que eu vou conseguir trazer a informação. Então, se tu vai fazer 1, 2 vezes, beleza. Mas quando tu está trabalhando com um volume de informação ali de 200 uma listagem com 200 itens, com 2.000 itens, isso é inviável e atrapalha. Eu não sei se alguém aqui tem o hábito de consultar o portal da transparência. Ele é um portal, a informação está lá, mas a dificuldade para se acessar a informação é uma coisa absurda. Então a gente precisa simplificar isso. É bom para nós, vereadores, que vamos usar a ferramenta para fiscalizar, e principalmente é excelente para a comunidade em geral, que vai poder acessar de maneira fácil a informação e estar acompanhando o que está acontecendo dentro do poder público. Em única discussão, a indicação. Vereador Júnior, só para um complemento, eu acho que isso serve até aqui para nós, né? Que quando a gente vai conferir alguma coisa, vai olhar, a gente sempre fica na dúvida, até com a própria Câmara de Vereadores, você compra as coisas lá, mas peraí, o que é isso, o que é aquilo? Aí você vai lá, a nossa até que é bem perto, é bem legal de conferir, mas você acaba se perdendo, né? Imagina você que é técnico nessa área, já se perde, imagina quem não é, né? Você acaba desistindo, é muito difícil, você acaba perdendo informações, tem que ficar anotando no lado na caneta, para depois voltar lá. Isso, acho que transparência sempre devia ser transparente, seria fácil, né? Uma página abre ali, está tudo ali. Mas, vamos ver com o Poder Executivo, que parte deles para fazer essa parte, né? Mais alguém? Em única votação, a indicação, os favoráveis mantenham-se sentados e os contrários que se levantam. Por deliberação do plenário, fica aprovado por unanimidade a indicação número 46. Peço à servidora que faça a leitura do requerimento número 4. Requerimento número 4, para que seja retiradas e arquivadas a emenda aditiva número 6 e a emenda modificativa número 7 ao projeto de lei complementar número 11, originado da mensagem número 7. Em única votação, requerimento número 4. Os favoráveis mantêm-se sentados e os contrários que se levantam. Por deliberação do plenário, fica aprovado o requerimento número 4 por unanimidade. A seguir, passamos para a deliberação das matérias que constam do item ordem do dia. Submetem em discussão as emendas número 1, 2, 3, 4, 5 e 8 ao projeto de lei complementar número 11 em globo. Em segunda votação, a emenda em globo, a votação será pelo processo de votação simbólico. Os favoráveis mantenham-se sentados e os contrários que se levantam. Por deliberação do plenário, fica aprovado a emenda número 1, 2, 3, 4, 5 e 8. Em segunda votação em globo, por unanimidade. Solicita a servidora que faça a leitura da moção de repúdio número 10, de autoria do vereador Júnior e assinado por todos os vereadores. Moção de repúdio. Por meio desta moção, manifestamos nosso veemente desacordo e profunda preocupação com o projeto de lei complementar número 177 de 2023, que propõe o aumento do número de deputados federais, elevando de 513 para 531 o total de parlamentares. Em um cenário no qual a sociedade brasileira clama por responsabilidade fiscal e otimização dos recursos públicos, a proposta de ampliação de parlamentares representa um retrocesso, impondo à União ônus financeiro elevado e desnecessário. Diante do exposto, esta Casa Legislativa manifesta seu veemente repúdio ao projeto de lei complementar, por entender que sua aprovação representará um grave equívoco, onerando desnecessariamente aos cofres públicos em um momento crucial para a recuperação econômica e social de nosso país. O autor com a palavra. Cumprimento mais uma vez o presidente, nobres vereadores, todos que nos acompanham.
Teve uma determinação, acho que os nobres acompanharam, uma determinação do STF para ter uma readequação na distribuição das cadeiras do Congresso lá na Câmara dos Deputados. E era para pegar as 513 cadeiras e distribuir elas proporcionalmente de acordo com a população. E os nobres deputados lá resolveram ampliar o número de deputados para atender essa determinação do STF. A princípio, eu acho que pelos cálculos que fizeram, são quase 65 milhões de reais a mais que vai ser gasto, e efetivamente não vai mudar nada. Então, assim, sempre que a gente tira dinheiro esses impostos, eles vão deixar de chegar em programas de governo, vão deixar de chegar em medicamento, vão deixar de chegar na escola. É tudo recurso que é jogado literalmente no lixo, porque os deputados não vão fazer um trabalho, esses 18 deputados a mais que vai entrar não vão fazer um trabalho decente, alguma coisa que vai ser tão significativa que vai ajudar o povo, não. Isso é realmente jogar dinheiro fora. Então essa nota de repúdio, eu até agradeço a todos que subscreveram, ela é uma indignação também, porque, poxa, a gente aqui acompanha, eu tenho um trabalho aqui de acompanhar como que é feita a aplicação do recurso. Às vezes até um pouco chato, porque, poxa, ó, tem que gastar o recurso onde realmente precisa. Aí chega o pessoal lá no Congresso, lá na Câmara de Deputados, e aumenta 18 deputados federais. E com reflexos, né? Porque esse aumento de deputados lá em Brasília vai ter mais 4 deputados estaduais aqui também. Então, aumenta um pouquinho aqui também o custo aqui para a gente. Então, é mais no sentido de externar aqui a indignação e o Brasil não é para amadores mesmo, né? Em única discussão, Júnior, fica até nojento. Eu fiquei lá assistindo, na verdade, a votação, torcendo para ver se dava errado, né? Porque eu achei que eles não iam ser tão corajosos numa crise como estamos passando no país, botar mais deputados, né? Readequar deputados é tirar da onde tem demais, que a população diminuiu, justamente onde diminuiu porque não está sendo feito um bom trabalho, tem deputado demais e é tirado o recurso, justamente por isso que já o Estado não está crescendo. O nosso, que tinha pouco deputado, está crescendo por quê? O recurso é bem aplicado e botado no lugar certo. Entendeu? Então, justamente vai ser beneficiado aquele Estado que o recurso está indo pouco porque já tem deputado demais, que daí sabe que isso é uma lambança que não tem nem explicação que está sendo feita no país, né? Nós temos que lá mendigar dinheiro lá em Brasília para trazer migalhas para cá, e eles agora botar mais esse monte de deputado para votar, isso é um absurdo. Nós somos, acho que, o 4º país que mais temos deputados em proporção à população. A Índia tem menos deputados do que nós. Imagina a Índia com a população que tem, dá 3 vezes a nossa população. Então chega a ser nojento, né, a política brasileira. A gente fica aqui desanimado. Nós estávamos aí embaixo nas comissões, teve um vereador, que eu não vou citar o nome, ele disse: o que nós estamos fazendo aqui? E realmente, às vezes você pensa, estamos aqui economizando migalhas, deixa de fazer um curso para aprender, deixa de fazer uma viagem para buscar recursos, com medo de falar, o povo vai falar, e lá em cima essa festa, né? E janja para cá, e janja para lá, e tudo certo, né? Tudo pode nesse país, eu não sei como é que pode, quando um não pode nada, outro pode tudo, eu não consigo entender o que vai dar nesse país. Isso chega a ser... Bom, eu não sei o que eu estou fazendo aqui na política, às vezes chega a dar nojo pegar aquela carteirinha de vereador. Ela já anda bem escondida, né, quando sai do município, mas esconder de uma vez e parar porque está difícil. Mais alguém? Em única votação, os favoráveis mantêm sentados, os contrários se levantam. Por deliberação do plenário, fica aprovada a moção de repúdio número 10 por unanimidade. Passo a seguir para o item explicações pessoais. Os vereadores que desejam fazer uso da tribuna, por gentileza, façam seu registro. Vereadora Elaine? Sim, presidente. Vereador Maicon? Não. Vereador Givanildo? Não. Vereador Max? Não, presidente. Vereador José? Não, presidente. Vereador Vanildo? Vereador Júnior? Sim, presidente. Vereador Givanildo não vai querer falar de ontem, que ganhou de nós, não? Vereador Elaine?
Tá com máscara? Boa noite a todos que nos assistem no plenário, quem nos assiste online e todos os colegas vereadores. Eu não podia deixar de falar hoje na tribuna e fazer um convite, reforçar um convite que já está sendo feito nas redes sociais, sobre a Semana Nacional do MEI, que está acontecendo, iniciou hoje, vai até sexta-feira, dia 30. A gente fala que é a Semana Nacional do MEI, porém, ela é para todos os empresários que desejam buscar capacitação, formação, mais instruções, e também nos atendimentos da sala do empreendedor, especificamente, então, para os MEIs. A gente hoje já teve um dia todo com consultoria com a cooperativa Cicobi, na qual eu quero agradecer especialmente ao gerente Adriano e à Tati, que estiveram durante todo o dia complementando esse atendimento de orientação financeira. Amanhã nós vamos ter consultoria durante todo o dia na sala também com a Via Cred, com uma orientação bem bacana, uma consultoria bacana, que é a arte de separar as finanças pessoais e as empresariais, né? A gente vem desse tempo que eu estou à frente da sala do empreendedor, percebendo a dificuldade que os microempreendedores têm de separar o que é o dinheiro particular do que é o dinheiro da empresa, né? Apesar de ser um MEI, né, que é o individual, mas não deixa de ter responsabilidades também, e inclusive, né, não deixa de ser uma empresa. Então, a gente está trazendo essa consultoria amanhã também com a Via Cred. Na quarta-feira, a gente também tem ações durante o dia para quem gostaria de se formalizar, e à noite vai ter a palestra também aqui no plenário da Câmara com a consultora do Sebrae, a Priscila, que vai trazer também um tema bastante relevante para os dias de hoje, que é, né, impulsionar as vendas através das redes sociais. Na quinta-feira, a gente tem atendimento durante todo o dia também com orientação para emissão de nota fiscal de serviço e emissão de nota fiscal de comércio para mês também. E à noite também vai ter uma palestra com a Cicred sobre orientação financeira também específica para o público-alvo MEI, mas, né, qualquer pessoa, qualquer empreendedor local pode estar participando também. E na sexta-feira também a gente tem, no período da manhã, também o último dia para fazer as declarações anuais. As pessoas não se atentam que não é o imposto de renda, às vezes ela não tem que fazer a declaração do imposto de renda, mas a declaração do faturamento do MEI ela é obrigada a fazer também até 31 de maio. Então, a gente está fazendo essa ação. Outro assunto que eu até trouxe a lei impressa aqui, é a Lei 159 de 83, talvez é uma das leis mais antigas que a gente tem no município, que é o Código de Posturas do município. O Roberto mencionava sobre o padrão das lixeiras, como deveria ser, né? E, na verdade, aqui no Código já fala sobre isso. Mas não foi por essa indicação que eu trouxe o Código. Eu trouxe para falar de uma situação bastante grave que vem acontecendo já com bastante frequência, e o tio Montanha hoje está aqui nos assistindo também, não vai me deixar mentir, de descarte irregular de lixo. Aquele lixo que o caminhão não pode coletar, porque também, né, não se trata de um lixo orgânico e também não é reciclado, e que as pessoas, às vezes, a gente não pode dizer que é por falta de conhecimento, às vezes é por, talvez até falta de opção, mas ela está invadindo o direito do outro, né, quando ela descarta num local irregular. Então, tem a possibilidade do município, né, cobrar por esse serviço também, através de um protocolo digital, de um pagamento de uma guia de serviço, e a gente providenciar o descarte correto. Mas jogar na propriedade alheia é crime e é passível de multa, conforme está aqui no Código de Postura. Claro que a gente não tem hoje ainda, né, a figura do fiscal de posturas, que nós vamos ter, através desse projeto que a gente está em tramitação aqui na casa, essa pessoa que vai poder fazer essa fiscalização e aplicar essas multas também. Aconteceu uma situação novamente, né, com frequência na Serra do Amuado, além dos animais, que é descartado lá também, que é abandonado lá, animais, cachorros, gatos, e os vizinhos lá da região acabam tendo que adotar, tratar, também é crime, né? O descarte na propriedade particular, ao ponto de que talvez estejamos fazendo um investimento de precisar colocar uma câmera de monitoramento numa área rural para poder pegar o meliante. Porque a pessoa acha que pode chegar lá, jogar o material no meio do mato, porque acha que não tem dono aquela propriedade, mas tem dono. E mesmo que não tivesse, o descarte é irregular e é passivo de multa, conforme diz o Código Tributário. E o tio Montanha, com a equipe de manutenção
vai lá, providencia a recolha daqueles materiais, passa algumas semanas e o pessoal joga de novo. Então, é impressionante a capacidade do ser humano de colocar o lixo dentro do seu carro e levar para um local de área de descarte irregular. Não é mais fácil, então, deixar na lixeira do vizinho ou procurar uma das lixeiras públicas, que nós temos vários desses contêineres agora na cidade, já que a pessoa se deu o trabalho de colocar dentro do carro, leva para descartar no lugar certo, né? Porque na propriedade do vizinho é chato, né? E assim, é uma área de preservação, uma área muito bem cuidada, mas que frequentemente a gente encontra lá material sendo descartado, né? Roupa de criança, material pedagógico, até material de estudo, fralda, de diversos tipos, máquina de lavar roupa que não funciona mais, e estão jogando ali, porque é um mato, uma área de mata, mas é uma área de mata que está preservada ali, né, do meio ambiente. Então, a gente precisa discutir mais essa questão da coleta do lixo, buscar uma solução. Hoje, a coleta do lixo na área rural não é permitido, porque não existe a taxa do lixo, o município só pode prestar esse serviço a partir do momento que tem uma taxa, né, que é cobrado por esse serviço. Mas eu penso assim que se a pessoa se dá o serviço de colocar no carro, ela poderia levar na lixeira mais próxima e fazer o descarte ali mesmo, que às vezes, né, muitos desses materiais não são da coleta, mas pelo menos não está jogando na propriedade alheia. Então, é essa a minha indignação que eu trouxe aqui, e a gente é muito cobrado do cidadão. Por que vocês não fazem uma lei que aplique uma multa? Por que vocês não fazem uma lei que proíba fazer tal coisa? E a lei é de 1983, gente. Tem quase a minha idade essa lei. Um ano mais nova que eu. Só para dizer que é novinha, né? Então, assim, a gente não precisa criar uma lei nova. A gente precisa fazer com que ela seja válida, que ela se cumpra, que seja efetiva. E talvez um grande passo que a gente está dando nesse projeto, presidente, de criar o cargo do fiscal de tributos, fiscal de posturas, vai contribuir muito, não só para essa situação, mas para várias outras situações. Outro último assunto que eu tinha para falar, hoje é dia 26 de maio, aniversário da minha irmã mais nova. Eu fui muito cedo promovida a irmã mais velha, inclusive do meu irmão mais velho. Né? Eu fui dona de casa muito cedo e cuidava dos meus irmãos. E a minha irmãzinha, hoje mais nova, está completando aniversário, então talvez ela não esteja assistindo, porque está comemorando, obviamente, com a família dela, com o esposo e o filho. Mas desejar os parabéns para ela, as felicidades, e que Deus abençoe grandemente ela com muita saúde. Seria isso, presidente. Obrigado, Elaine. Só para dar um complemento para a Elaine, acho que nós, que estamos aqui vereadores, acho que nós não podemos deixar passar esse negócio da lixeira, né? Os lixeiros, os lixos, porque assim, ó, tem hora que você não sabe o que fazer realmente com o lixo. Eu sei que tu pega, por exemplo, um guarda-roupa de compensado, você leva onde? Queima? Não pode. A prefeitura não pode recolher. Fica uma situação difícil, né? Nós temos que criar alguma coisa que isso tenha como recolher ou algum lugar para levar, porque tem que levar a Curitibanos, se eu não me engano, me desmintam aqui se eu não estou enganado. Eu acho que tem que ir a Curitibanos, né? Nós não temos mais pátio em Rio do Oeste, né? É o Tarcílio Costa, então, pois é. Então, fica difícil também, né, para o cidadão, ele também fica perdido. Ele começa a andar, daí ele joga na casa do vizinho. Eu sei que me ligaram essa semana, uma guerra de vizinho ali, porque o outro arrancou a lixeira e está na frente da casa do vizinho, e daí vira aquela briga, porque daí bota coisa irregular, e o Montanha deve estar bem carregado disso, entendeu? Então nós temos que criar alguma lei, alguma coisa que nós podemos, a prefeitura recolhe e cobra para nós destinar esse lixo, senão as pessoas também ficam perdidas, né? Vereador Júnior? Cumprimento o presidente Roberto, demais vereadores, vereadora, quem nos acompanha aqui no plenário, quem nos acompanha pela internet. A vereadora Elaine tirou uns 2 minutos de fala minha, porque eu também recebi algumas fotos de lixeira, de lixo em terrenos baldios ali. Às vezes não é nem o dono do terreno, é ainda mais revoltante a situação, né? Então, dispenso 2 minutos aqui, mas é importante a gente
fazer alguma coisa em relação a isso, porque de fato é um problema que está trazendo muito transtorno aí para a comunidade. Quero reforçar aqui o convite para a audiência pública de metas fiscais, na sexta-feira, às 19 horas. Importante conhecer. Agora são os próximos passos do município, né? Então, a gente sempre pede participação popular, o pessoal não vem muito para a Câmara, mas esse também seria uma audiência pública para o pessoal participar. Eu vou falar aqui agora rapidinho sobre a questão dos drones. A gente vem conversando com alguns vereadores, trocando informação. Hoje, durante o dia, eu conversei com o secretário Rodrigo brevemente, eu preciso sentar, conversar um pouquinho mais. Mas quando o pessoal está usando drones hoje para usar defensivo agrícola, a gente precisa começar a colocar em estudo como que vai ser feito esse trabalho. O que está acontecendo? Os limites das propriedades não estão sendo respeitados. Então, eu acho que é importante a gente começar a conversar sobre isso, conversar com quem presta esse tipo de serviço aqui no município, para deixar claro, daqui a pouquinho é assim, ó, tem o pessoal que está criando abelha aqui, e o pessoal passa com o drone com defensivo aqui do lado, aí tem outra cultura, às vezes, sendo na propriedade. É alguma coisa que a gente precisa começar a conversar antes que surjam problemas. É ideal que a gente primeiro discuta e não espere a coisa tomar uma proporção maior, daqui a pouquinho com o vizinho brigando porque passou veneno, porque isso e porque aquilo. Então, a gente precisa começar a conversar sobre isso. Como a Elaine falou sobre a questão das lixeiras, não preciso falar. Eu só quero desejar uma excelente semana de trabalho para todo mundo. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador Júnior. Sobre as consultorias, né, Elaine, só complementando a tua fala, eu acho que vieram as associações para nos ensinar como fazer com o dinheiro, né? Então, mais uma coisa que eu peço a vocês, aquele projeto de educação moral e ética no colégio, acho que nós vamos ter que fazer, né? Porque está chegando tudo muito cru. As pessoas estão chegando na sociedade sem... Meu Deus, às vezes eu converso com a minha filha, eles não sabem nada, né? Eles têm a vontade, o trabalho, mas pegar o dinheiro... Meu pai me ensinou, que meu pai trabalhava no comércio, a gente ensina eles, mas é o seguinte, o guardar, o ter a reserva, se acontece alguma coisa, ter aquele, o que é para comida, o que é para o remédio, Tem alguns pais que conseguiram, mas tem pais que talvez não tem tempo, tem pais que talvez não aprenderam também. Então as pessoas chegam muito cruas, às vezes vêm comprar ali na loja, às vezes uma pessoa comum, tu vê R$2.000, R$3.000 de mercadoria, eu fico, meu Deus, ela vai conseguir pagar? Não vai. Ela tem a vontade de pagar, não é que é uma pessoa velhaca, é que na verdade ela não tenha aquele conceito de que você tem que comprar uma roupa agora, paga, compra outra depois, você não vai usar aquilo tudo. Vocês sabem que se você comprar 3 tênis, você acaba usando um, o outro acaba ficando no guarda-roupa porque ele não é tão bonito que nem o outro, você acaba comprando um, o outro fica porque sempre um é mais feio, parece. Então assim, ó, eu mesmo oriento, não compra um agora, compra um meio daqui 2 meses, eu deveria estar aqui falando ao contrário. Mas não, as pessoas têm que ter a sua casa, daqui a pouco o filho está passando fome, daqui a pouco o filho está ali com dificuldade. Então, temos que orientar desde criança. Se nós não começar a orientar a piazada, nós já temos para frente, já passou a nossa época de aprender. A gente aprende agora, mas deixamos muita coisa de aprender. Saímos da aula também muito cru, mas ainda tinha professores de educação moral e cívica, nós tínhamos professores que ainda de história que ensinava a nós. Tivemos bons diretores que tinham tempo, hoje nem pode, né? Se falar em política na sala de aula, Deus livre. Se falar em religião, se acabou tudo. Mas dá de falar, é só da maneira certa, não podemos falar de títulos religiosos, não podemos falar de partidos políticos, tudo dá de falar, desde que nós comecem a organizar, porque senão nós vamos ter uma geração, nós vamos ter que sustentar até os 40 anos dentro de casa, não vai ser fácil. Eles vão e voltam. Eles vão, caso fiquem 2, 3 anos, vê a dificuldade, eles voltam com os filhos para nós tratar, aí vão de novo e voltam. Esse vai ser assim. E daí não adianta reclamar, né? Nesse momento faremos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas
porque não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite.